a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre união estável. Aqui no estúdio com a gente, o advogado, professor especialista em Direito Civil, Paulo Thyssen. O que é uma união estável? Qual a diferença da união estável para um casamento? A união estável, ela é um instituto que deriva do direito fático. Como assim? Deriva da realidade da sociedade. Antes de mais nada, para a gente poder explicar realmente como funciona a união estável, é importante explicar como funciona o casamento. O que é o casamento? O casamento é um pacto civil, um pacto contratual, onde duas pessoas celebram diante de um juiz, diante das formalidades jurídicas e legais, e decidem se casar. Ou seja, existe uma formalidade, uma série de requisitos legais, procedimentais, em que essas pessoas, cumprindo, irão estar casadas. Isso que acontece com a união estável. A união estável é quando duas pessoas, podendo se casar, não optam a se casar, mas vivem como se casados fossem. Ou seja, não preenchem esses requisitos, sejam de forma intencional ou não, seja o casal que decide não se casar porque não quer, ou seja aquele casal que se junta, mas vivem como se casados fossem. E o interessante é que o direito ele não pode se fechar os olhos para realidades sociais, não pode fechar os olhos para situações como essa. Ou seja, havendo uma situação onde duas pessoas se unem com a intenção de construir uma família, uma entidade familiar, e aquela união é pública, aquela união é contínua, aquela união é duradoura, qual a diferença do casamento? Leia-se, há diferenças? Óbvio que há. Mas qual a diferença prática de duas pessoas que estão juntas e não formalizaram o casamento, ou seja, não passaram pela série de procedimentos, para aquela pessoa que formalizou, que passou pela série de procedimentos? O direito não poderia fechar os olhos para essas pessoas. Então, dentro dessa seara, principalmente após a Constituição de 1988, com seu viés garantista, seu viés ampliativo, não discriminatório, garante a essas pessoas que também sejam reconhecidas como entidades familiares. Ou seja, na prática não haveria diferença ou há alguma diferença quando a gente está falando aqui aos olhos do direito? Há diferenças entre união estável e casamento em relação aos efeitos? Sim, existem. Só que as similitudes são muito maiores, as semelhanças são muito maiores em relação aos deveres e direitos e consequências jurídicas, certo? Como é que isso vai funcionar? A grande problemática da união estável em relação ao casamento, a gente vai puxar esse gancho, em relação à comprovação. Como o casamento é uma instituição formal, que você tem certeza se a pessoa casou ou não, basta verificar se houve as formalidades, num eventual, por exemplo, falecimento, um direito sucessório, basta se ingressar no inventário com aquela habilitação do casamento que você terá o direito. Perfeito? Agora, se for com união estável, como é que você vai comprovar se você tem união estável ou não? Aí a gente já pergunta como é que comprova. Pois é, a gente vai entrar. Então, essa é a principal diferença, porque em relação ao direito a gente vai explanar, mas em relação à comprovação é a principal problemática. E como comprovar? Pronto. A comprovação, veja bem, união estável, os requisitos, nós temos 4 requisitos essenciais e 3 não essenciais. Os essenciais quais são? O primeiro, que o juiz, o advogado precisa investigar, a pessoa que está nos assistindo precisa investigar eu tenho o objetivo imediato de construir uma família, porque isso vai diferenciar, por exemplo, de um namoro, de uma ficada. Porque quando você está com alguma pessoa e tem um objetivo imediato de construir uma família, você está constituindo uma família a partir dali, pouco importa para o direito se você está casado ou não. É uma entidade familiar. Segundo requisito, a continuidade. É preciso que esse relacionamento seja contínuo, ou seja, que não hajam rupturas excessivas. Nós sabemos que rupturas são normais e elas até comprovam as rupturas e a volta, o retorno, comprovam a vontade de se estar junto. Agora, quando essas rupturas são excessivas, elas descaracterizam a união estável. Outro requisito é a questão de ser duradouro o relacionamento, ou seja, pretender-se estar com essa pessoa efetivamente. Tem a questão da publicidade, que é preciso que esse relacionamento seja público. E a comprovação, como é que vai se dar? Diante desses requisitos, você pode comprovar de qualquer maneira, seja cartão de banco em conta conjunta, cartão em clube junto, foto em rede social, plano de saúde, diversas situações, qualquer situação
que demonstre, é interessante falar isso, qualquer situação que demonstre que é cumprido os requisitos, que a pessoa tem vontade de construir uma família, que aquilo é contínuo, que aquilo é duradouro, que aquilo é público, é possível que se transforme em união estável, que seja reconhecida união estável. E o interessante é que, veja bem, por ser a união estável uma situação de fato informal, ela é muito mais abrangente que o casamento. O casamento basta cumprir os requisitos, ou seja, é fechado. Ou você cumpre ou você não cumpre. Na união estável, Dani, é caso a caso. Às vezes o cliente chega no escritório trazendo uma situação e configura um namoro, não configura a união estável. Por quê? Falta um elemento volitivo. Por exemplo, falta a vontade imediata de construir uma família. A gente sabe que as redes sociais hoje existem demonstrações de paixões arrebatadoras. Eu te amo eternamente, vai ser para sempre, meu amor. Mas não necessariamente isso vai se configurar uma união estável. Ou seja, a cada caso concreto, cada caso, é preciso analisar se existe a comprovação desses elementos. Antigamente existiam requisitos objetivos. Por exemplo, antigamente para se configurar uma união estável precisaria estar juntos há 5 anos, após reduzido a 3. Hoje não existe mais isso. Não existe mais, por mais que existe o requisito de ser duradouro, requisito temporal, não existe mais o requisito tempo. Não é preciso que se passe tanto tempo, tanto período, para se configurar uma união estável. Outro requisito que não existe mais, mas que ajuda a comprovar a existência de filhos em comum. Contudo, havendo filhos em comum, é um elemento que corrobora, que ajuda a demonstrar. Outra situação, não existe a necessidade de coabitação, não existe a necessidade de morar na mesma casa, residir na mesma residência. Ou seja, pode se configurar a união estável mesmo uma pessoa morando em um lugar e outra pessoa morando em outro. O que eu quero dizer com isso? O elemento probatório vai depender muito do caso concreto. Hoje, no Brasil, ainda não é permitido o casamento, leia-se formal, leia-se cumprindo os requisitos, de pessoas do mesmo sexo. Ainda não é permitido. Contudo, a união estável, por ser subjetivo, por ser uma situação fática, e eu quero enfatizar isso, é uma situação que decorre de você analisar o caso concreto, não tem como o direito fechar os olhos para situações como essa. De pessoas... É uma realidade. É uma realidade. Mas ainda sobre esse assunto, doutor Paulo, a gente vai retomar daqui a pouquinho. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar aqui com o nosso bate-papo com o Paulo Thyssen sobre união estável. 2 minutos.